Salve, Fernando, olha só, vamos trabalhar aqui com um assunto pesado, porque muita gente deixa ele de lado. Ele merece sua atenção? Sim. Ele é um conteúdo que é bastante decoreba. O problema dele é que são termos, são nomes, são comandos, são elementos muito sucintos e que muitas vezes podem ser induzidos a erro porque um comando difere do outro em uma letra. Então a gente tem que ter uma base em que o inglês ajuda você bastante. Por quê? Porque ele vai te orientar em alguns comandos que têm a sua referência originária dentro dessa estrutura. Vamos falar agora justamente desse ambiente onde você interage com o sistema Linux, independente de qual seja a distribuição. Porque as questões sobre Linux, elas não têm muito como serem cobradas sobre a parte prática, em termos de, olha, onde é que eu clico nesse botãozinho, que janela, que ícone que eu tenho ali, qual função que eu tenho em relação a essa funcionalidade, porque cada distribuição, cada interface gráfica muda a forma de comunicar com ele. Agora, uma coisa que é igual na maioria, né, para não dizer todas, aqui tem uma que outra que foge à regra, mas na grande maioria das distribuições Linux é trabalhar justamente com as linhas de comando dentro do terminal de conteúdo de texto. Então é justamente nesse elemento que a gente vai se apoiar, porque as questões justamente trazem esse aspecto conceitual para você. Então olha só, primeiramente entender quem é o terminal. Quando você trabalha com Linux, lembre-se que o Linux ele tem interface gráfica e interface de texto que podem ser usadas aí e alternar entre elas rapidamente, né? Com o atalho Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2 e assim por diante, né? Até o Alt F12 aí, né? Ctrl Alt F2. E você consegue executar elementos. Mas imaginando que você está no modo gráfico, assim como no Windows, você está ali navegando, usando o sistema operacional, você pode abrir o terminal, que é equivalente ao prompt de comando do Windows. Na verdade, eu diria que ele é equivalente ao Windows PowerShell, que agora você tem dentro do Windows 10. Por quê? O terminal ele tem muito mais recursos, mais potente, mais ferramentas e funcionalidades do que você encontra dentro do prompt de comando tradicional, embora ele é bastante eficiente já naquilo que ele oferece. O detalhe do terminal é que é uma telinha preta, em que você vai inserir comandos. E nesses comandos você vai perceber justamente que há uma distinção em termos de eficiência, de poderes, o que ele pode ser executado ou não, mas é uma tela preta. Você, como usuário, tem que conhecer todos os comandos. A interface dele é simples, mas o usuário tem que saber muito mais. Então, olha só. Quando você abre o terminal de cara, para você poder inserir comandos, você já vai abrir o terminalzinho lá, a telinha preta, vai exibir para você uma linha já base, a partir da qual, né, vai ter lá o cursor piscando intermitente, para que você possa inserir o seu comando. Ali você já vai perceber que, por padrão, aparece com um cifrão, dizendo justamente que está lá seu nome de usuário e esse cifrãozinho no final dessa linha, dizendo que você é um usuário comum. A partir do momento que você logar como administrador, e aí a gente vai entender como faz esse processo, você vai mudar para essa estrutura. Vai aparecer ali para você um Sharp. Exatamente. Então, como é que funciona? Você pode digitar aqui um comando básico que a gente já vai estudar aqui e conhecer, que é o comando chamado supervaca. Comando sudo su. Então, se digita sudosu, você vai sair desse cifrãozinho e aí vai aparecer o Sharp. Então, quer dizer que quando está o Sharp, você é o superusuário, você é o administrador daquele sistema, então você vai usar poderes maiores, você tem mais privilégios para executar os comandos ali dentro. Essa é a ideia. Então, cifrão, você está com o usuário normal, precisa logar, depois você vai para o usuário administrador. Se você digitar, por exemplo, um comando que a gente vai trabalhar, que é o comando exit, você volta aí para a estrutura de usuário normal. Se digitar novamente o exit e apertar Enter, obviamente, você vai sair, vai fechar o terminal nessa situação. Então quer dizer, se você já abriu o terminal, digitar exit e apertar Enter, ele vai sair do terminal. De modo similar, você pode testar no Windows aí. Então você abre ali o prompt de comando do Windows, o comando exit funciona igual. Agora, cuidado nesse paralelo. O Windows e o Linux usam os mesmos comandos? Não. Algum que outro é parecido e funciona, tá? Você até consegue utilizar. Por exemplo, o comando dir. O Linux até entende, consegue trabalhar. Já o Windows não consegue trabalhar com o comando ls. Isso no prompt. Dentro do PowerShell, ele aceita alguns comandos mais similares ainda, mas ainda possuem comandos diferentes dentro do PowerShell do Windows e dentro do Linux. Então, entender já de cara essa estrutura. Outra pergunta bastante corriqueira dos alunos é: professor, preciso instalar o Linux? Qual Linux devo instalar para poder conhecer? Não precisa instalar. Ah, mas eu queria testar. Primeiro, isso aqui eu sei que vai ser uma situação que você vai testar na primeira vez e não vai utilizar. É mais produtivo para você olhar para os comandos e ver de fato o que eles fazem, procurar na internet, no Google, procurar no Vivo Linux, procurar dentro de toda a base Linux, que tem muita informação,
que eles vão te dar muito mais aporte do que você, de fato, ficar ali perdendo tempo instalando e testando, até porque vai ocupar espaço do seu computador e você não vai usar isso aí no dia a dia, tá? Então, a ideia básica é você abrir o terminalzinho e ali dentro deste terminal, antes de executarmos alguns comandos, é importante ter alguns cuidados, alguns atalhos que podem ser empregados dentro dessa estrutura, dessa janela, para você interagir com ela, porque tem pegadinha. Olha só. Dentro do terminal, você não precisa saber decor todos os comandos, mas uma boa parte deles. Por quê? Quando você começar a digitar um comando e você fala assim, pô, eu não lembro qual era o final dele, se ele terminava assim ou terminava com outro termo. Então você pode começar a digitar e apertar a tecla Tab. Ao apertar a tecla Tab, ele vai complementar o comando. Então ele vai dizer, ó, é essa opção. Se houver, por exemplo, você está digitando um comando e existe mais de uma opção para terminar o comando, ele vai mostrar uma listinha de quais são essas opções e aí você vai olhar, eu queria isso aqui e digita novamente aquele comando. Portanto, até um caractere que seja icônico, característico, de que não tenha outra possibilidade. Se você tiver só uma possibilidade de apertar Tab, ele já completa o comando para você, beleza? Agora, além disso, o que mais o comando oferece? Esse comando Tab, quando você digita o nome de uma pasta ou o nome de um arquivo, você começa a digitar e aperta Tab, ele complementa com o resto que falta. Assim você não precisa ficar digitando toda a estrutura. Interagir com o sistema, principalmente para operação com arquivos e pastas, via terminal é mais rápido do que fazer isso via interface gráfica. Então você consegue ter um desempenho melhor, sim, porque você vai direto para as ações. Por exemplo, para copiar um arquivo de um lugar para outro, você pega o arquivo e já diz de onde você vai copiar para onde. Na interface gráfica, você tem que ir lá, abrir a pasta que tem um arquivo, copia, acha a pasta que vai ser o destino e cola. Então dá mais trabalho. Então por isso que aqui é mais interessante. Aí vem aquela grande perigosa situação. Esse carinha, o Ctrl+C. Aí você fala, professor, o que o Ctrl+C faz no terminal? Copia? Não, Ctrl+C não copia. Ctrl+C vem de cancelar. Ele vai interromper o que está sendo executado. Então, se você mandar executar um comando, e esse comando ele tem várias atividades a serem apresentadas, ou mesmo você executa um script dentro do terminal, e você quer interromper ele, cancelar o que ele está fazendo. Para de fazer o que está fazendo e libera o terminal para mim, e assim eu posso utilizar a estrutura, ok? Então você vai usar o comando Ctrl+C. Então, muito cuidado com ele não copia, ele interrompe, ele cancela o processo em execução. Ctrl+Z, olha a maldade, Ctrl+Z vai pegar o processo que está em execução e vai jogar ele para segundo plano. Tem comando específico para isso também, para já dizer que você quer fazer o processo ir para segundo plano. Mas o atalho Ctrl+Z também serve. Ctrl+L, ele vai ser similar ao comando CLS ou o comando Clear, né? No Windows você pode usar o CLS. Ele serve para limpar a tela. Então, conforme você vai usando o terminal, você vai digitando vários comandos, ele vai enchendo ali o conteúdo até ficar lá embaixo, né? Pois é, aí você quer limpar a tela para ficar só ali a primeira linha vazia, como se você tivesse recém-aberto, você pode usar o Ctrl+L ou usar o comando aí Clear ou CLS. Ctrl+A é um comando para você navegar, tipo, eu quero ir para o início da linha de comando, né? Então estou digitando lá, digitei um monte de coisa, quero voltar para o começo da linha, Ctrl+A. E o Ctrl+E vai para o final, né? Vai o E de end. Agora, olha onde é que está o comparativo do copiar e colar. Se você quer copiar um texto, um comando, uma linha de comando que você digitou, para colar ela de novo depois, você pode usar o comando Ctrl+Shift+C para copiar e o Ctrl+Shift+V para colar. Agora, uma coisa interessante. No terminal, você pode usar as setas de navegação, principalmente a setinha para cima. Então, abriu o terminal ali, já está na linha de comando, usa a setinha para cima, ele vai buscar o histórico de comandos utilizados, um a um, obviamente. Então, apertei para cima, ele vai me dar o último comando que eu usei. Se eu apertar de novo, vai pegar o penúltimo. Se eu apertar de novo, ele traz o antepenúltimo e assim por diante. Ele vai mostrando os comandos anteriormente usados no terminal. Então, às vezes, você fala, eu vou copiar para usar de novo isso aqui na sequência. Não precisa, porque você poderia usar a setinha de navegação ali do teclado para cima, e ela permite você acessar o comando anteriormente utilizado. Inclusive, isso permite você ver, né, se alguém digitou algum comando ali enquanto você não estava usando o computador. Claro, tem como tirar esse rastro aí, limpar esse histórico, mas está aí uma característica, né, interessante, as setinhas de navegação sendo utilizadas. Então esse é o terminal. Agora, o responsável por ler esses comandos que você insere no terminal e apresentar o resultado, ou seja, interagir com o núcleo do sistema, com o kernel do sistema, é uma estrutura chamada shell. Então, o shell de comandos, ou o interpretador shell, ele vai ser o cara responsável por conversar com o
kernel com o núcleo do sistema. Agora olha, cuidado, hein? Ele entende o comando que o usuário digita e vai traduzir para comandos de sistema que o sistema operacional vai entender, o kernel. Acontece que veio questões aí já em provas falando a respeito das suas formas. O shell ele tem modo gráfico e modo texto, principalmente naquela característica, que o Linux ele tem a sua forma de texto e a sua forma gráfica. Então o shell ele aparece nos dois cenários, então com muito cuidado. Ah, eu abri a janelinha do shell, estou no modo gráfico, muito cuidado com isso. Aí vamos olhar para outra situação. Antes de falar propriamente dito dos comandos, você aí junto a eles, porque não deixa de ser um comando, os comandos que abrem os editores de texto dentro do terminal. Então dentro do terminal, você consegue editar texto, sim, como se fosse o bloco de notas. Só que um pouco mais simples, que é dentro do terminal mesmo. Você tem aí o editor Emacs, você tem o Pico, você tem o Seed, mas os mais populares, os mais enfáticos para a prova, são os editores aí VI e a sua versão mais recente, que é o VIM. Você muito provavelmente vai encontrar dentro de uma distribuição Linux os dois, tanto o VI quanto o VIM, mas se não tiver o VIM, você pode instalar ele aí através de várias ferramentas. Então, o VI é um editor. Ele é meio chatinho, porque dentro dele você tem atalhos próprios, tá? Diferentes do próprio terminal. Então, você vai abrir o VI e ele vai oferecer para você ali formas diferentes de navegar e interagir. Tem letras específicas para salvar, para editar o conteúdo. Então, é uma propriedade própria, né? A sua própria estrutura. Agora, quais comandos a gente pode destacar? No seu material, eu coloquei os comandos organizados por contexto de uso. Estão em ordem alfabética dentro de cada contexto. Por exemplo, navegação com arquivos, gerenciamento de arquivos, comandos em rede. Então, está relacionado dessa forma. Aqui eu coloquei eles mais listados mesmo, só que tentei agrupar aqui, né, colocar mais próximos aqueles de acordo com o contexto em que as provas acabam comparando uns aos outros, tá? Colocando com indicação não direta, mas às vezes só induzindo você a fazer um comparativo. Então olha só, o comando exit, já mencionei, é o comando para sair. Nas linhas de comando, você digita o comando e aperta Enter. Então exit não tem muito segredo, é só o exit e Enter. Agora os outros comandos, eles vão apresentar para você opções. Tá? Então você digita ali dentro algumas opções com as quais você vai ter, para cada comando, um conjunto de opções. Vale lembrar outra coisa, todos os comandos que estão aqui listados são em caracteres minúsculos. Em algumas situações, né, forma de escrita, para ficar mais visual, acabo utilizando, né, várias fontes de letra. Né? Mas entenda que na hora de usar no computador, todos são caracteres minúsculos. Por quê? O Linux é case sensitive. Então é sempre bom lembrar essa situação. O Linux é case sensitive. Ou seja, ele vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então tudo minúsculo aqui, beleza? O comando PSWD, ele vai ser comparado nas provas com o comando PWD. É muito sutil a diferença. Pois é, mas PSWD é de password. Então, o WD ali é do Word. Então, eu estou falando em trocar a minha senha, ou seja, alterar qual é a minha senha. Ah, minha senha é 123, eu quero mudar para 4321. Legal. Então, é esse comando que você vai digitar. Ele vai trocar a senha do usuário que está logado ali. Então, muito cuidado com isso. Se você está lá ainda com o cifrão, é o teu usuário logado padrão. Se você entrar no modo administrador, você vai estar mudando a senha do administrador, hein? Fique esperto. PWD é de Pathway Director, ou seja, é de caminho, de passagem. Lembra que eu falei que o inglês ajuda, né? Então, Pathway Director, ele vai mostrar o diretório. Você digita PWD, é o comando que eu digo assim, comando perdido. Pô, eu naveguei, entrei em um monte de pastas e eu já não sei mais onde eu estou. Então, se digita PWD, aperta Enter, ele vai mostrar o caminho do diretório atual, em que pasta você está. Comando SSH. Comando SSH, ele está intimamente ligado com o protocolo SSH. Como comando é o Security Shell. Então ele vai falar justamente em usar a estrutura do Shell de forma segura, mas para acessar outro computador. Então ele é um comando de acesso remoto que vai estar utilizando aí o protocolo SSH na brincadeira. Então, SSH, comando, protocolo SSH vai ser usado por ele, sim. Então aqui é uma ligação entre protocolo e comando. A propósito, imagina que você vai digitar alguns comandos e você não lembra exatamente o comando. Você tem a opção de começar a digitar e apertar Tab, mas você não sabe nem o começo. Você tem mais ou menos uma leve lembrança de um comando mais ou menos assim. Então você pode usar o comando apropos e digitar o que você lembra ali. Ele vai listar para você quais são os comandos, né, que tem alguma coisa similar àquilo que você está digitando. Na maioria das vezes é mais fácil procurar no Google do que diretamente ali dentro, mas é já uma ajuda que você tem
presente. Falando em ajuda e comando, em dúvidas, essas opções que eu mencionei, você pode vir aqui, ó, comando man. Comando man vem de manual. Quando você está em dúvidas em que opções ou para que serve, como utilizar, você pode recorrer a isso. O único cuidado, ele é em inglês. Então, se você está usando o Linux, por mais que a distribuição seja em português, o manualzinho vai ser em inglês e algumas vezes você tem que baixar ele não está ali já presente no computador. Então, você digita man e o comando, por exemplo, man SSH, ele vai te dar as opções de uso do comando SSH. Man a propósito, ele vai te dar as opções de uso daquele comando. Então não adianta você digitar só parte, tá? Ah, digitar lá manual, né, o man, para acessar um comando, por exemplo, que eu não lembro se era só digitar pass. Se existe o comando pass, ele vai te dar informações do manual do comando pass. Agora, ele não vai dizer que é o passwd. Isso aí é o comando a propósito que vai te auxiliar. Comandos de busca, tá? Muito cuidado com esses dois aqui, porque eles são comandos, na prática, muito utilizados e que acabaram aparecendo cada vez mais nas provas. Comando find e comando grep. O que acontece? Eles são comandos que podem ser usados em conjunto. Você pode trabalhar com os dois simultaneamente, mas cada um tem uma particularidade. O comando find, ele vai ser usado para fazer a pesquisa, mas ele vai pesquisar o termo que você vai digitar ali no nome dos arquivos. Então você vai digitar termo, por exemplo, eu quero arquivos que tenham lá um nome X, ok? Então você vai colocar essa informação junto com o comando find. E ainda, ele também permite você procurar pelas extensões, tá? Eu quero arquivos de uma determinada extensão. Então você lista lá find, asterisco, ponto e txt. Então vai listar os arquivos txt. Então ele vai procurar pelo nome do arquivo o parâmetro que você informar. Já o comando grep, ele vai procurar os arquivos que contenham a expressão que você for apresentar. Então, eu quero arquivos que tenham dentro dele determinada palavra-chave, determinado termo. E ainda, você pode combinar esse grep, não somente com o find, mas com outros comandos de navegação de texto, como o comando cat, o comando tail, então o head que a gente vai falar aqui. E aí exibir só aquelas linhas que têm o conteúdo. Então, se for só o find com grep, ele vai listar os nomes dos arquivos que tem aquele conteúdo que você procurou. Se você misturar o grep com outros, você tem outras informações. Então, tem aí algumas possibilidades de combinação. Uma coisa importante, quando você combina esses comandos, você acaba colocando lá, por exemplo, find, o que você vai procurar, e aí você usa o pipe, né, que é a barrinha vertical, e o comando grep, para daí dizer a outra estrutura. Então, você tem uma combinaçãozinha aí específica. Comando info, ele abre um explorador de informações para trazer detalhes aí, né, sobre os arquivos. O comando man, citei já do manual, e aí os comandos para ver o conteúdo, tá? Comando cat, head, tail, eles permitem você ver o conteúdo de arquivos, tomando aí alguns cuidados. O cat exibe todo o arquivo. Só que se o arquivo é muito grande, ele extrapola o limite do terminal. Então vai rolar todo o arquivo e você vai conseguir enxergar aquilo que o terminal consegue representar. Rolando, obviamente, para cima, voltando no conteúdo. Agora você fala, o arquivo é muito grande, eu não consegui ver o começo dele. Então você pode digitar lá o comando head. Claro, tem as opções para você indicar quantas linhas você quer. Eu quero ver as 10 primeiras linhas, as 5 primeiras linhas. Sim, mas o que interessa é o comando head, o que ele faz? Ele exibe as primeiras linhas de um arquivo. Então você vai dizer ali qual o arquivo e ele vai trazer aquela quantidade de linhas do arquivo indicado. Assim como você tem o comando tail, tá? Tail vem aí justamente de cauda. Eu quero ver o final, a cauda do arquivo. Então você vai dizer quais são as últimas linhas que você deseja visualizar, tudo dentro do terminal. Então alguns comandinhos essenciais aí para poder trabalhar no dia a dia dentro do terminal Linux. Outros comandos mais ditos comandos básicos dentro do universo Linux são o comando cd. CD provém de change directory, mudar de diretório, seja para você navegar entre os arquivos e pastas, mais especificamente entre as pastas, tá? Ele permite você copiar os arquivos? Não, isso tem outros comandos. Ele permite você entrar em pastas, tá? Entrar ou sair de pastas. E aí tem algumas situaçõezinhas. Por exemplo, se você digitar lá cd espaço ponto, o ponto, ele é uma referência ao diretório atual. É tipo aquela situação assim, vou dar um 360 na minha vida. Você ficou no mesmo lugar, desgraçado. É isso aí. É o que acontece com o comando cd espaço ponto. Você vai fazer um trabalho para ficar no mesmo lugar. E aí você tem a opção cd ponto ponto. 2 pontinhos assim, cd ponto ponto. Esse cara, ele vai ir para o diretório acima. Então ele vai voltar para o diretório.
Tem que ter um cuidado porque ele consegue tombar, tá? Você consegue usar 2 pontos ali, você consegue usar o menos, e ele entende essa estrutura. Mas o tradicional é o CD ponto, ponto, que faz referência, em termos de caminhos relativos, ao diretório anterior ao que você está. Então, se você colocar algo assim, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, você vai para o anterior do que você está, é como se você estivesse aqui, você vai para a pasta que contém a pasta que você está, e ainda volta para aquela que tem aquela ali. Então você volta 2 níveis na hierarquia quando você digita dessa maneira, né? Sem aquele X ali no final. Você está voltando à estrutura funcional. Então, a ideia do CD, em termos de navegar, você pode digitar ele e a pasta que você quer acessar, ou simplesmente fazer esse retrocesso aí manual, partindo do ponto onde que você já se encontra. Comando CP, tranquilo, copiar, você indica o que você quer copiar, para onde você quer copiar. O comando MV, muito cuidado, MV é de mover. Então ele é equivalente à ideia de recortar e sucessivamente colar. Você diz o que você vai recortar, para onde vai ser colado. Detalhe, se eu recortar um arquivo e colar ele no mesmo lugar, não muda, né? Ele continua no mesmo lugar. Pois é, mas e se na hora de colar eu mudar o nome? É o que o comando MV permite. O copiar também. Você consegue copiar um arquivo e na hora de colar, já colar com outro nome. Só que aí vem o perigo. Por que eu só posso dizer que o comando MV renomeia? Porque quando eu copio, o que eu estou mudando o nome é da cópia que eu estou colando, não do arquivo original. Quando eu movo, eu vou mover para o mesmo lugar, então eu estou só mudando o nome do arquivo. Posso mudar ele e colocar em outro lugar com outro nome, mas é o mesmo arquivo que foi mudado o nome, diferente do CP. Então muito cuidado com essas duas situações. RM vem de remover. Então é um comando para você excluir arquivos ou pastas. Sim, esse carinha também, ele pode ser colocado lá, RM, tudo minúsculo, menos R grandão, que é uma opção, como eu falei que os comandos possuem, para fazer a remoção recursiva. O que isso significa? Se você tentar apagar um diretório que contém outros diretórios, ele já vai dar uma mensagem dizendo, ó, não consigo. Então você tem que fazer o quê? RM menos R grandão, e aí ele vai remover recursivamente. Claro que se ainda assim não der certo, você pode usar lá um F para dizer, força esse negócio. Então você pode usar só o RM menos o R, RM menos o F ou RM menos o RF, que é justamente o conjunto de opções que você tem. Então esses são exemplos de variação de comandos que podem ser apresentados aí dentro de uma prova. Muito cuidado com isso. Assim como você tem o RM, tem aí o RMDIR, que vai ser para remover o diretório. Lembre-se que diretório é uma pasta que contém outras. Assim como você pode criar arquivos, diretórios, pelo Make Director, né? O mkdir. Então ele vai criar justamente essa estrutura. Comando ls é o que lista o conteúdo da pasta. Se eu colocar ali ls-a, ele lista todo o conteúdo da pasta, assim como ls-all, ALL, vai listar todo o conteúdo do diretório atual, onde você está, ele vai listar tudo que é arquivo, passa, vai aparecer uma lista ali para você. O LSHW, ele lista o seu hardware, né? Ele vai mostrar quanto de memória RAM que você tem, processador, o HD, ele mostra isso aí. O file, ele vai determinar qual que é o tipo do arquivo. Então, eu quero saber esse arquivo que eu estou listando aqui, ó, o arquivo X, qual que é o tipo dele? Então, o comando file é para isso. Aí você tem o comando diff e o comando cmp. Os dois vão comparar, só que cuidado. O diff vai comparar o conteúdo do arquivo. O CMP vai comparar os arquivos diretamente, em termos de propriedade, tamanho, essas coisas. E o diff vai olhar para o conteúdo deles, mais em termos de informação mesmo. Então, é mais típico para comparar versões diferentes de um mesmo arquivo. O chmod e o shell. Chmod vem de change também, tá? Tudo minúsculo. Mod, ele vai mudar as permissões, os níveis de acesso. Determinado usuário pode editar, o grupo pode só visualizar e o resto da galera, os outros, podem executar. Então ele vai mudar esse tipo de permissão. Questões mais avançadas podem trabalhar aqui com o chmod com um número. Se aparecer lá, por exemplo, chmod 777, você está dando o maior nível de permissão. Todo mundo pode fazer tudo. Tanto o dono, quanto quem é do mesmo grupo, como qualquer usuário pode, inclusive, editar o conteúdo do arquivo. Então você tem níveis de permissão diferentes aqui, que podem ser trabalhados de várias formas. Só isso aqui já dá uma aula, tá? chown, ou chown, é o comando de change owner, mudar o dono. Então se eu tenho um arquivo que pertence a você, no Linux é trabalhado muito essa gestão de usuário, dono de um arquivo, o arquivo é seu. Mas eu quero passar para outra pessoa ser o proprietário. Então você usa o comando chown.
change owner. Você vai mudar o dono do arquivo, pode ser quem é o grupo dono também. Aí você tem o comando ln. Cuidado, no Linux a gente tem dois tipos de atalho. O comando ln é um comando usado para criar atalhos dentro do Linux, ou também chamados links. Então ln cria links. Comando gzip e o comando tar. Aqui a gente tem alguns problemas. O gzip, ele é um comando que vai trabalhar diretamente com arquivos no formato zip. Seja você compactar ou descompactar. Mas lembre-se que empacotar é uma coisa e compactar é outra. Empacotar é colocar no mesmo pacote. Compactar é dar uma espremidinha, além de colocar no mesmo pacote. O comando tar, conceitualmente, é um comando para empacotar. Então ele coloca no mesmo pacote. Porém, você tem opções deste comando que permitem você compactar também, mas aí é usando as opções dele. Então tem que ter um certo cuidado, que aqui a pergunta é mais capciosa, né, quando fala a respeito da sua estrutura. Outros comandinhos aí para um contexto de rede são os seguintes. Você vai navegar, eu quero testar, conectar na rede e tudo mais. Comando ifconfig. Muito cuidado com ele pelo seguinte. Você tem lá dentro do seu Windows aí, né? Imagino eu que você esteja usando o Windows. Você vai digitar um comando equivalente, que é o comando ipconfig. Então, se você abrir ali o terminal, como que você abre o terminal? O prompt de comando do Windows. Digita ali o Windows R, né? Aperta a tecla Windows R e digita cmd. Ou só o Windows, digita cmd e aperta Enter. E aí você vai digitar lá ipconfig no Windows. No Linux é equivalente ao ifconfig. Ele vai trazer as propriedades de endereçamento IP do seu computador. Qual máscara você está, qual é o gateway da sua rede, qual é o endereço IP de cada placa de rede que você tem ali. Então ele traz essas propriedades de endereço IPs que você tem. O comando ping funciona igual no Windows, tá? Você vai digitar o ping e o endereço no qual você quer testar a conexão. Então ele vai pingar, ele vai mandar um ping e vai receber um pong, que é justamente essa ideia de ping-pong, para ver se o outro cara está lá e quanto tempo ele demorou para responder, para testar a conectividade e até certo ponto a qualidade, né? Mas ela tem que ser interpretada, essa qualidade, da conexão com aquele de um ponto ao outro. No Linux você tem o traceroute, que no Windows, na verdade ainda precisa ser instalado dentro do Linux, mas no Windows você tem um comando equivalente que é o tracert. Tá? Então, no Linux é traceroute, no Windows é só tracert, né? Então, em vez desse out aqui no final, você coloca um Tzinho mudo e aperta Enter. Não vai funcionar só assim, tá? Tem que pôr qual o endereço, assim como o ping, com quem que você quer testar. Ele vai dar todo o caminho, todos os saltos possíveis de visualizar, porque alguns podem omitir, tá? Não serem exibidos. E eu vou ver todos os saltos de roteadores que eu passo até chegar no destino que eu quero acessar. Whois também já apareceu em prova, embora ele apareça em dois cenários. Você tem o serviço Whois na internet, você abre o Google, digita Whois, você vai ter justamente serviço para isso. Mas também dá para fazer um terminal dentro do Linux. Você vai querer saber, por exemplo, a quem pertence determinado domínio. Então você faz uma consulta a este serviço, Whois, que vai dizer, endereço IP, no qual esse domínio está vinculado é esse, o e-mail de quem registrou é esse, está no nome dessa pessoa ou empresa, é isso que ele vai trazer de propriedade. Comando dfdo, bastante comparados em prova. Df vem de disk free. Eu quero ver quanto espaço livre eu tenho no meu disco. Du, o comando do é disk usage. Eu quero ver o quanto do disco foi usado. Mas se eu sei o tamanho do disco, tendo uma ou outra, eu sei o resto. Mas ele é um pouquinho mais detalhado. Ele mostra as unidades, né? O que cada uma vai estar mostrando. Lembra que você tem a setinha para cima? Então, de forma bastante similar à setinha para cima, você tem o comando history. Só que ele vai listar para você os comandos que foram usados recentemente. Enquanto que a setinha para cima você vai trocando de um por um. O PS e o top são comandos que listam processos. O que acontece? O top é mais detalhado. O PS ele mostra para você o processo, o PID dele, e não tem muita coisa ali. O top ele mostra o desempenho, tá? Ele mostra quantos megas de memória está consumindo, o percentual do processador que ele está consumindo. Na verdade, até percentual de memória, né? Que ele vai estar mostrando para cada processo em execução. Você tem uma variante do top que é o comando htop. A diferença do htop é que você consegue clicar. Ele é equivalente ao gerenciador de tarefas do Windows. Essa é a ideia. Você consegue clicar no htop. O top não, ele só vai estar ali no terminalzinho e listar. Mas o htop, mesmo no terminal, ele é clicável. E aí você olha aqui, por exemplo, em qualquer um dos dois, qual é o PID do processo que você quer matar. E aí você usa o comando kill e o número do processo. Esse PID, processo ID, para dizer, quero encerrar aquele determinado processo. Mata o processo com o comando kill. Você tem o comando BG e FG. O BG seria equivalente ao nosso Ctrl Z,
vou pegar um processo e vou jogar ele para execução em segundo plano, enquanto que o FG traz ele para o primeiro plano, né? Então, background, segundo plano, e first ground, traz ele para o primeiro plano de modo geral. Agora, um certo cuidado que a gente tem que ter dentro do Linux você pode fazer instalações de recursos através de alguns comandos. E esses comandos variam um pouquinho de distribuição. Você tem duas referências básicas, você tem o apt e você tem o yum. Normalmente, distribuições baseadas em Debian, elas vão utilizar o apt, que é o mais comum aparecer em prova, é isso, tá? É Ubuntu, Debian. Distribuições baseadas em Slackware, baseadas em Red Hat, elas vão usar o yum como base, embora você pode aí ter as duas coisas também instaladas. Só que isso aqui muda a maneira como você faz o uso de alguns comandos para instalação e atualização do sistema. Então, sei lá, apt-get install, apt-get update, apt-get upgrade. Então, você tem várias ferramentas. O yum também tem alguns comandos parecidos, mas são estruturas que têm seus próprios comandos. E elas vão buscar diretamente dentro do quê? Repositórios. O que é um repositório dentro do Linux? O repositório é a sua base de conteúdo. Vou buscar lá informações de programas que eu quero instalar. Para tornar mais fácil a vida do usuário, mais visual, quais são os programas que existem disponíveis, existe o gerenciador de pacotes Synaptic. Só cuidado, o Ubuntu 10.09, ele tirou isso da sua função padrão. Não tem mais lá por padrão, você tem que instalar manualmente. Mas o Synaptic é tradicional nas distribuições Linux. Na real, sabe a Apple Store, o Google Play? Nada mais são do que algo similar a isso. É uma ferramenta que lista todos os aplicativos que estão ali disponíveis para você, e aí você tem elas organizadas por categorias. Então é isso que o gerenciador de pacotes Synaptic faz. Ele edita uma interface amigável, né? Uma coisinha mais bonitinha, para você poder buscar conteúdo dos repositórios que você tem aí acesso e tudo mais, para instalar e utilizar dentro do seu sistema, beleza? Então esses são elementos funcionais. Agora olha só o que as questões trazem para você. Qual dos itens abaixo contém o comando de sistema operacional capaz de mudar, né, o grupo de um arquivo de sistema? Olha só o que ele sugere para você. DF. DF vem de disk free. Ele vai dar para você quanto espaço livre você tem em disco. Comando cd. A gente não mencionou, mas você tem no seu material. Comando shell, change owner, quero mudar o dono, né? Então isso aqui vai relacionar quem é o dono. Change mod, vai mudar quais são as propriedades do sistema. E o PSWD vai ser o comando usado para alterar a senha do sistema. Então ele fala capaz de mudar o grupo. O grupo é o grupo dono, então é justamente a ideia do comando chowner, aí como resposta. E a outra questãozinha aí. O PS é uma ferramenta destinada ao monitoramento de processos em ambiente Linux? Bom, sim, é o PS, embora a ferramenta não é a melhor palavra para descrever, mas ele é um comando que vai permitir você listar aí, né, as estruturas. Lembre que os comandos, os arquivos que dizem como ele funciona, o processo dele, estão lá dentro do diretório /bin ou dentro do diretório /sbin no Linux. Então eles acabam podendo ser entendidos como ferramentas, uma vez que ele tem lá conteúdo como binários e executáveis, assim como outros. Outra questãozinha, então, essa aqui correta, né? Ele vai fazer isso. Outra questãozinha, em Linux, o comando df-h, uma situação em que ele traz uma opção, permite determinar o espaço em disco que está sendo utilizado. Opa, peraí. O df vem de disk free. Eu vou dizer o espaço em disco ou espaço livre? Espaço livre. Então aqui que está sendo usado errado. Seria o du para fazer essa proposta nesse cenário, beleza? Então é isso. A questão de Linux são questões extensas em termos de quantidade de conteúdo. Eu coloquei no material para você aqueles mais recorrentes e importantes. Mas se você for olhar afinco, estudar comandos Linux, é uma bíblia de comandos Linux. É muita coisa. Por quê? Em vez da ferramenta estar visível na tela, você tem o comando com inúmeras opções, propriedades que podem ser empregadas para ele. Sugestão é estudar, é fazer resuminho, anotar, escrever, porque ficar usando o computador nessa altura do campeonato, estudando para o concurso, acaba perdendo um pouquinho o foco do que você precisa, que é resolver as questões. Beleza? Forte abraço e até a próxima.